Shalom, bom ter você novamente aqui em mais uma aula do nosso estudo dos Evangelhos, no canal Caminho Bíblico. Hoje nós vamos ler mais uma passagem dos Evangelhos unificados, né? Nós estamos lendo os Evangelhos todos juntos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tentando criar uma cronologia, que não é um trabalho muito simples, mas a gente está fazendo uma tentativa aqui de colocar todas as passagens em ordem, né? E agora a gente vai, na nossa 27ª aula, 28ª aula, nós vamos ler a passagem da cura de um leproso. Essa passagem está em Mateus 8, de 1 a 4, Marcos 1, 40 a 45 e Lucas 5, do versículo 12 ao versículo 16. Novamente, você pode acompanhar esse texto unificado através do arquivo que está aqui na descrição do vídeo, ok? Então, o texto diz o seguinte: Aconteceu então que, estando ele, Jesus, em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus e ajoelhando-se diante dele, caiu sobre a sua face, o reverenciou e lhe disse: Senhor, se desejar, você é capaz de me purificar. Jesus, movido por compaixão, estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu desejo, seja limpo. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Então Jesus ordenou-lhe severamente: Olha, nada diga a ninguém, mas vá pelo seu caminho, mostre-se ao sacerdote e apresenta a oferta pela sua purificação, conforme Moisés ordenou, como testemunho para eles. E logo o despediu. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos. A sua fama, porém, se propagava ainda mais e grandes multidões vinham até ele, de todas as partes, e se juntavam para ouvi-lo e para serem por ele curadas de suas enfermidades. Entretanto, ele retirava-se para lugares desertos e orava. Amém. Bem, aqui dando sequência ao retorno de Jesus para Galileia, quando o texto diz que Jesus estava em uma daquelas cidades, né? Está querendo dizer uma daquelas cidades da Galileia, né? Ele estava na região da Galileia aqui. Então surgiu diante dele um homem cheio de lepra e que, a semelhança do que aconteceu lá com aquele nobre, né, da nossa aula anterior, ele certamente já sabia do que Jesus estava fazendo, né? Ele já conhecia a fama de Jesus de realizar milagres e curas, já tinha chegado até ele. Então, ele foi buscar a ajuda de Jesus. E eu queria falar um pouquinho mais com você sobre lepra aqui, porque a gente vai encontrar outras passagens com essa situação, pessoas com lepra, né? Inclusive aquela passagem bem conhecida dos 10 leprosos, né? Então, eu queria te explicar o seguinte, que hoje a gente associa a lepra a uma doença de pele chamada hanseníase e faz com que as pessoas, por exemplo, não sintam dor. Ela elimina a dor, e o que poderia ser bom, né? Mas acaba não sendo, porque as pessoas acabam tendo alguns problemas até mesmo de se acidentar, de se machucar, de se cortar, e elas não percebem por causa da dor. Inclusive, recomendo um livro muito interessante de um escritor chamado Philip Yancey, gosto muito dele, e ele tem um livro chamado A Dádiva da Dor, muito interessante. Ele fala justamente sobre essa questão da lepra, né, da necessidade que a gente tem de sentir dor para que a gente viva, né? E ele faz uma abordagem muito interessante, vale a pena a leitura. Então, assim, hoje nós fazemos associação a isso, mas no tempo de Jesus, e especificamente a expressão que é usada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela não se refere à hanseníase apenas, tá? Ela se refere a qualquer tipo de doença de pele. Inclusive, a maioria dessas doenças é causada por fungos, hoje a gente sabe disso. Então, isso tudo está no escopo da lepra, ok? Então, quando você ouvir falar de lepra aqui, a priori, você tem que entender que qualquer tipo de doença de pele era chamada de lepra. Porém, é óbvio que existiam algumas doenças, e até hoje existem, né? Algumas doenças de pele que são desfigurativas, elas aparecem mais, então a pessoa fica cheia de protuberâncias na pele, de feridas, né? No caso especificamente da hanseníase, as pontas do corpo da pessoa começam a degradar, né? As pontas dos dedos, a ponta do nariz, da orelha, do pé. Então, na maior parte das vezes, e a gente não pode ser muito restrito nesse sentido, mas na maior parte das vezes que fala de leprosos que se achegavam, especificamente aqueles que ficavam longe das pessoas,
é porque eles tinham essas doenças de forma aparente, né? Então eram doenças de pele que poderiam ou não ser contagiosas, inclusive a lepra é contagiosa, né? Bom, enfim, então é provável que homens como esse, né, e outros tivessem essas doenças de pele que são mais radicais, né, mais fortes, mais problemáticas. E por causa disso, a própria lei exigia que eles ficassem fora do acampamento até que o problema se resolvesse, se é que ia se resolver, né? Muitas vezes não se resolvia. Então, esse homem aqui pode ou não estar sofrendo de uma hanseníase, onde ele já estava totalmente desfigurado, ou ele poderia simplesmente estar com uma doença severa de pele, né? E que também tivesse aparente, porque provavelmente esse homem também era um proscrito, como qualquer pessoa que tinha esse tipo de problema de saúde, né? Então o texto diz que vendo Jesus e ajoelhando-se diante dele, ele caiu sobre a sua face, que é a mesma coisa, né? É um sinônimo aqui. Esse caiu sobre a sua face é um hebraísmo, né? Talvez eu repita essa expressão algumas vezes aqui para você, mas o que é o hebraísmo? Hebraísmo é uma forma hebraica de se expressar, né? É uma expressão idiomática hebraica. E a gente tem muito isso na Bíblia, a gente lê a Bíblia, inclusive, e não percebe esse tipo de coisa, de tanto que a gente já se acostumou. Então, por exemplo, quando o texto diz assim, então ele voltou a sua face para Jerusalém e partiu. Isso é um hebraísmo, né? Quer dizer, simplesmente está dizendo, então ele foi na direção de Jerusalém, né? Algo do tipo. Então, quando diz aqui, caiu sobre a sua face, é sinônimo de ajoelhou-se, certo? Então, é basicamente a mesma coisa. O reverenciou e lhe pediu, Senhor, se o Senhor desejar, é capaz de me purificar. Eu queria falar um pouco aqui sobre essa expressão reverenciar. Se você for procurar isso em outra Bíblia, você provavelmente vai encontrar a palavra adorar. Eu acho até que eu já comentei sobre isso lá no comecinho, quando os magos encontram Jesus, e eu acho que eu devo ter falado alguma coisa nesse sentido, mas eu vou reforçar aqui. A expressão é grega, especificamente grega, né, que é o original do Novo Testamento, é uma palavra que se fala proskenue, ou melhor, proskenuo. Proskenuo literalmente significa beijar o chão. E normalmente pode ser traduzido como prostrar-se ou prestar reverência. Por que algumas passagens mudam, né? Ou nem mudam, mas traduzem essa palavra por adorar? Então aqui, por exemplo, em algumas Bíblias, na sua Bíblia provavelmente está escrito, caiu sobre a sua face e o adorou, né? Porque o ato de se curvar diante de uma pessoa, né, ou especificamente o ato de se curvar diante de Deus, é um ato de adoração. Quando o imperador romano exigia que os seus súditos eles se ajoelhassem diante dele, ele estava exigindo não apenas uma reverência, mas estava exigindo que eles reconhecessem a sua divindade, porque o imperador romano ele tinha um caráter divino, né? Algo parecido também com o que a gente encontra lá no Antigo Testamento, na situação de Nabucodonosor, que construiu aquela estátua, e que todos os súditos foram obrigados a se ajoelhar diante daquela estátua. Por que a estátua? Para justamente reverenciar aquela estátua como sendo do próprio Nabucodonosor e reconhecendo também não apenas uma reverência de respeito, mas uma reverência de adoração. Então, as duas palavras, as duas traduções, elas são possíveis e elas são relacionadas entre si, né? Quando, vamos colocar assim, quando uma pessoa se ajoelha diante de uma estátua, de uma divindade, ele não está apenas reverenciando no sentido de respeitá-la, ele está fazendo um ato de adoração, ok? Mas quando isso é feito no sentido de homens, de pessoas, a gente nunca acha que isso está envolvido um processo de adoração. A gente geralmente acha que isso está envolvido, o que está envolvido ali é um sentimento de respeito, de reconhecer a superioridade da outra pessoa. Nesse caso aqui do homem, no sentido de se humilhar diante dele, né, e suplicar alguma coisa da parte dele. Então, a possibilidade de traduções dessa palavra tem gerado em algumas pessoas a crise, vamos dizer assim, de compreender que Jesus estava sendo adorado aqui, né? Sendo que Jesus era homem,
Jesus estava como um homem aqui, e que as pessoas então se prostravam diante dele em sinal de adoração, da mesma forma que se fazia diante de uma divindade ou que se fazia diante do próprio Deus de Israel, né? Numa atitude de adoração. Mas eu queria te chamar a atenção aqui para o seguinte, na nossa língua, a gente associa isso de forma muito íntima, né? O fato de se ajoelhar e de adorar para a gente, basicamente é a mesma coisa. Então, para a gente, por exemplo, faz sentido quando, por exemplo, não está na Bíblia, mas aconteceu uma situação em que alguns fariseus eles precisavam se curvar diante do imperador, diante do rei, para prestar a ele honra. E eles não fizeram. Não, a gente só se ajoelha diante de Deus. E morreram por causa disso, né? Então, para a gente, isso faz muito sentido. Mas eu quero te chamar a atenção que no grego, na língua original da Bíblia, existe uma palavra para prostrar-se, que é essa aqui, proskeno, e existe uma palavra específica para prestar culto, que é latreia. E aí, essa palavrinha latreia, ela tem um sentido de cultuar. Então, quando a gente fala de adoração, a gente confunde um pouco as coisas na nossa língua, né? No português. A gente confunde um pouco as coisas e não consegue distinguir a ideia de uma pessoa se prostrar diante do outro, se ajoelhar em sinal de reverência e se prostrar em sinal de adoração. Mas naquele tempo, eles entendiam isso. Então, o ato, e eu quero, a princípio, eu vou levar isso para algum lugar, tá? Mas, a princípio, eu quero que você entenda que quando uma pessoa se ajoelhava diante de Jesus, por exemplo, nem sempre ela fazia isso em reconhecimento da sua divindade. Porque muitas dessas pessoas, inclusive, nem compreendiam isso. O que muitas dessas pessoas tinham de compreensão de Jesus é que ele é um homem de Deus, ele era um profeta, ele era um mestre, né? Então, se a gente for pegar em comparação, talvez as únicas pessoas com as quais a gente poderia comparar Jesus no passado, né? Baseado no que ele fez, no que ele falou, né? E nas ações dele, seria talvez Eliseu, Elias, Moisés, né? Então, se um judeu encontrasse Moisés, no tempo de Jesus, claro, né? Porque lá, esquecendo o passado, mas nesse tempo aqui, eles se ajoelhariam diante de Moisés. Por quê? Em sinal de respeito. Moisés, nosso legislador. Eles se ajoelhariam diante dele. Se alguém, como aconteceu no passado, com Eliseu, inclusive, né? Fosse pedir a Eliseu para fazer um milagre, se prostrava. Ô Eliseu, tem misericórdia de mim e faz um milagre por mim, né? Então, isso não significa necessariamente uma atitude de adoração. Em algumas circunstâncias, sim. Por exemplo, a gente encontra duas situações bem interessantes. Uma é quando Pedro vai na casa de Cornélio, e Cornélio já tinha recebido de Deus aquela visão, chama Pedro e tal. E aí, quando Pedro chega, o que Cornélio faz? Cornélio se prostra diante de Pedro. E o que Pedro faz? Epa, para com isso. Eu sou um homem igual a você. Então, perceba que essa atitude de Pedro nem é necessariamente, pode ser, mas não necessariamente ele está dizendo, cara, você não deve me adorar. Nem é isso. Talvez o próprio Cornélio tivesse a consciência de que ele não estava adorando, né, propriamente Pedro. Mas o ato dele se ajoelhar, ele estava prestando uma reverência a Pedro, que Pedro falou, epa, não, eu não sou digno dessa reverência, eu não sou superior a você, eu sou igual a você. A mesma coisa acontece quando João, lá no Apocalipse, ele faz a mesma coisa, ele se prostra diante do anjo que está ajudando ele naquela revelação, e o anjo fala, epa, não, levante-se, porque eu sou servo de Deus junto com você. Então perceba que a ideia dessas duas passagens é mostrar que, não, peraí, nós somos iguais aqui. Nós estamos no mesmo patamar. Então não há porquê você se ajoelhar diante de mim como se eu fosse seu superior ou como se eu merecesse uma honraria de sua parte que eu não mereço. Então é o que acontece. Aí a gente acaba inevitavelmente fazendo uma conexão com essa questão de adoração. Mas o que eu quero te chamar a atenção mesmo, e eu espero estar sendo claro, é que adorar, se você for ver no dicionário, inclusive, você vai descobrir isso. Adorar não é só o ato de se ajoelhar.
Adorar é o que você faz pela pessoa. Então, ou no caso pela divindade, né? Então, a palavra, inclusive, latreia, vem no sentido de prestar um serviço, de fazer alguma coisa pelo outro, né? E que, inclusive, é usado até em contextos fora de culto, mas no caso especificamente da Bíblia, ela tem a ideia de prestar o culto a Deus. Então, adorar a Deus não é apenas se prostrar diante de Deus. Adorar a Deus é prestar culto a Deus. Então, quando a gente, vamos botar aqui um exemplo prático, quando a gente se ajoelha diante de Deus e começa a louvá-lo, né? E começa a dizer quem ele é para nós e tudo mais, a gente está fazendo aqui duas coisas. A gente está se prostrando em sinal de honra, reconhecendo que ele é superior, reconhecendo que ele é merecedor da minha humilhação. Então, isso é o quê? É o proskenuo. E quando a gente, então, começa a louvá-lo e começa a dizer quem ele é para nós e o que ele falar das características superiores dele, né? Então a gente está fazendo o quê? Latreia. Estamos prestando um culto a Deus. Isso é adoração, tá? Então, acho que deu para entender, né? O ato das pessoas se ajoelharem diante de Jesus não estava necessariamente conectado com adoração. Porém, algumas pessoas fizeram isso diante de Jesus e, inclusive, a gente já leu anteriormente, né? Quando, por exemplo, e eu vou pegar esse exemplo bem específico, até pelo que ele fala. Quando Jesus encontra Natanael e ele conta tudo aquilo, não, eu te vi debaixo da figueira e tal, aí Natanael fala, aí diz, Natanael se prostra diante dele e diz, meu Senhor e meu Deus. Então, o ato, eu acho que o melhor resumo do que eu estou dizendo aqui é o seguinte, o ato de simplesmente se prostrar diante de uma pessoa não significa necessariamente que você está prestando adoração a ela. Você está prestando uma reverência a ela, né? Você está prestando uma honraria àquela pessoa. Mas, a depender do que sai da sua boca em relação àquela pessoa, se torna ou não a adoração, né? Então, algumas pessoas que se colocaram assim diante de Jesus, se prostraram diante dele, a declaração que elas fizeram a Jesus é que deixa claro que elas estavam prestando uma reverência superior a Jesus. Ou seja, não estava apenas prestando uma reverência a Jesus como alguém superior a elas, mas compreendendo, por exemplo, que ele era o Filho de Deus. E aí, como Filho de Deus, ele era o quê? Divino, né? E a gente vai explorar isso mais pra frente. Então, ele então diz a Jesus, Senhor, se houver da sua parte desejo, o Senhor é capaz de me purificar. Eu creio, eu tenho fé que o Senhor é capaz de me purificar, se o Senhor quiser. E aí o texto diz, Jesus, movido por compaixão, estendeu a sua mão, o tocou e disse, eu desejo, eu quero, seja limpo. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Eu já tinha comentado isso anteriormente, mas é interessante que em muitas situações, Jesus, ele cura por misericórdia, ele cura por compaixão. Muitas vezes a gente não percebe, a gente não vê diretamente ali, Jesus falando, por exemplo, de propósito, né, nas curas. Como a gente, por exemplo, viu na aula passada, né, dele chegar e dizer, olha, se vocês não virem sinais, vocês não vão crer, né? Querendo dizer o que com isso? Eu tenho que realizar sinais para que vocês creiam. Mas aqui a gente já encontra uma situação diferente. O texto diz que movido por compaixão, Jesus teve compaixão dele. Então Jesus o cura. E é interessante também observar a palavra de Jesus, né? Porque ele fala assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor tem capacidade de me curar. E Jesus diz, mas eu quero. Eu tenho o desejo de te curar. E aí ele vai e cura a pessoa, né? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, que eu acho fascinante, é que ao mesmo tempo que a gente percebe claramente, e isso está muito, muito documentado, muito bem declarado nos evangelhos, que Jesus não fazia nada que não fosse da vontade do Pai, ou seja, tudo que ele fazia, o Pai tinha mandado ele fazer. Tudo que ele falava, o Pai tinha mandado ele falar. Os lugares para onde Jesus ia consultar Deus, a gente leu aqui já, né? Ele se retirava para lugares desertos para orar. Por quê? Para buscar a orientação do Pai. O que ele ia fazer? Para onde ele ia? O que ele devia falar agora? O
pai dava essas instruções para ele. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que o pai deu a Jesus uma liberdade e uma autoridade que ele podia gerenciar. Então aqui, por exemplo, ele não fala, vou perguntar ao meu pai e se meu pai deixar eu te curo. Não, ele fala, não, eu, Jesus, eu desejo te curar. E ele vai e cura, né? Então, até essa questão de compaixão de Jesus aqui mostra que, e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar, não existe nenhum ser humano, e nunca existiu e nunca vai existir, um outro ser humano que tenha se identificado com o ser humano, com o próprio ser humano, como Jesus. Existe uma ideia errada de que Jesus, por ser o Filho de Deus, Jesus não se identificou totalmente com a humanidade. E que por causa disso, a gente precisa de intermediários que possam suplicar em nosso favor a Jesus. Como, por exemplo, já comentei isso aqui, a ideia de que eu preciso pedir à mãe de Jesus para que a mãe de Jesus vá no ouvido de Jesus e fale, ô, meu filho, né, faça isso por ele. Que já assistiu o Alto da Compadecida, né, que por sinal é muito bom, mas é uma ideia totalmente equivocada aquela do final da história, né? Maria tá ali, e aí o João Grilo, que é o treteiro ali da história, né, que fez um monte de coisa errada, e Jesus está ali para julgar ele. Quem é que intercede por ele? Nossa Senhora, né? E aí ela fica, mas meu filho, olha como ele era sofrido, olha não sei o que, não sei o que. Então Maria que intercede. E aí Jesus, tá bom, minha mãe, vou lhe atender. Gente, desculpa, mas isso aí não tem nada a ver com a Bíblia, isso não tem nada a ver com Jesus da Bíblia, não tem nada a ver com a Maria da Bíblia e não tem nada a ver com a divindade da Bíblia, tá? Não é assim que funciona. Se aquilo ali fosse interpretado como a Bíblia ensina, Maria não estaria ali, Jesus estaria no lugar de Maria e quem estaria no trono seria Deus. Deus é que está sentado no trono, Deus é que tem o direito e a prerrogativa de chegar e falar assim, cara, eu vou te condenar pelos teus pecados. Mas Jesus, que é o intercessor, que se identificou com a humanidade, ele vai dizer, pai, eu paguei pelo pecado dele. Ah, aí é diferente. Você pagou pelo pecado dele, meu filho? Então, pode ir. É mais ou menos essa a ideia. Então, não se deixe enganar por tradições. Tradição não é ruim, mas uma tradição cristã que fuja, que fira o que está nas Escrituras, ela é péssima, tá? Então, o que a Bíblia ensina? Ensina que Jesus foi o maior homem que já existiu. Jesus passou por todas as dores de um homem. Jesus foi tentado por todas as tentações de um homem. Não caiu, não pecou, não é? Mas ele venceu e ele conhece a gente. Ele é que tem capacidade de interceder por nós, mais ninguém. Então a gente percebe aqui, e é isso que eu quero te chamar a atenção, porque a compaixão de Jesus é que levou cura para aquele homem. Se eu posso dizer isso, né? Espero que eu não esteja falando nenhuma besteira, mas não foi a vontade de Deus que curou aquele homem. No sentido de Deus objetivamente dizer, não, eu quero, cura aquele homem porque eu tenho um propósito, por causa disso, por causa daquilo. Não, isso aqui, esse homem foi curado pela vontade de Jesus, do Filho de Deus, porque ele sentiu compaixão pelo homem. Então, não coloque, não leve suas angústias, não leve suas doenças, não leve suas preocupações, seus dilemas para outra pessoa que não a Jesus. Jesus é o intermediador entre nós e Deus, tá bom? Então Jesus fala, eu desejo, seja limpo. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Ou seja, a doença de pele desapareceu na hora. O que tinha ali de visual, né, sumiu, desapareceu. Então Jesus ordenou-lhe severamente. Olha, presta atenção, rapaz. O que foi, Senhor? Chega aqui rapidinho, eu quero falar uma coisa muito séria. Não diga a ninguém o que eu fiz por você. Tá ouvindo? Sim, senhor. Repete. Repete comigo.
eu não vou divulgar o que Jesus fez por mim. É engraçado isso, né? Eu acho isso engraçado. Por que Jesus não queria isso? Será que Jesus queria se manter anônimo, né? Será que Jesus era tão humilde a ponto de não querer que ninguém soubesse que ele que fez aquele bem àquele homem? Bom, Jesus era humilde, mas o objetivo principal de Jesus aqui, a gente vê logo em seguida. O motivo por que Jesus não queria que ele contasse a ninguém. O que a gente vai ler aqui no parágrafo seguinte? Quando o homem vai e divulga esse assunto, Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas tinha que ficar do lado de fora da cidade. Então, inclusive, eu acho que isso vem muito a calhar aqui para o que a gente está falando. Eu não tinha pensado nisso, pensei nisso aqui agora. Que me parece que quando Jesus agia por compaixão, ele fazia questão de dizer, olha, não conte isso para ninguém. Porque Jesus, não é a primeira vez que Jesus vai fazer isso aqui, nem a última. Jesus fez isso aqui muitas vezes. Para muitas pessoas ele disse, não divulgue isso para ninguém. Então eu tenho a impressão de que alguns desses milagres que Jesus fez, por não estarem, entre aspas, no script, né, dos propósitos, então ela acabava poderia potencialmente gerar um problema. E foi o que aconteceu, né? É um problema bom, vamos falar a verdade. Não era um problema ruim, mas era uma coisa que acabou atrapalhando um pouco Jesus aí. Jesus não podia mais entrar na cidade. Jesus tinha que passar por fora. As pessoas tinham que encontrar Jesus do lado de fora, né? Então, a sua ênfase, né, como o texto diz, severamente, a sua ênfase é porque realmente ele não queria que aquele homem contasse que ele tinha sido curado por Jesus. Agora sim, faz até a gente pensar alguma coisa, porque Jesus já estava curando um monte de gente, a gente já leu inclusive que Jesus lá na própria cidade de Cafarnaum, praticamente todo mundo que estava doente na cidade veio até Jesus para ser curado. Que mistério seria esse, né? De Jesus não poder, não querer que se contasse isso. Mas perceba que Jesus está em uma cidade aqui específica. A gente não sabe que cidade é essa, ali da região da Galileia. Então, me parece, é a minha impressão, que Jesus fez esse milagre antes de entrar na cidade, e depois que esse homem espalhou esse negócio aí, causou um alvoroço tão grande que Jesus não conseguiu mais entrar. Então, nesse sentido, atrapalhou Jesus. Não que a fama dele não estivesse correndo, estava correndo, mas especificamente naquele lugar, Jesus queria primeiro pregar, porque o objetivo principal dele era esse, né? Não adiantava nada para Jesus ele sair curando todo mundo e não dizer o que ele tinha que dizer a essas pessoas. Não adiantava. Então, a coisa principal era ele falar. E muitas vezes, né, esse tipo de situação complicava um pouco essa parte do ministério de Jesus. E então, ele vai dizer ao homem, não diga a ninguém, mas sabe o que você vai fazer? Vai se mostrar o sacerdote. E apresente a oferta pela sua purificação. Esse cidadão, ele tinha que ir a Jerusalém, se apresentar diante do sacerdote lá em Jerusalém, para que o sacerdote inspecionasse ele, né? O sacerdote não era bem um médico, mas agia como se fosse um clínico, né? Ele inspecionava o homem, isso inclusive está previsto na lei de Moisés, e ele olhava direitinho, isso está em Levítico 14. Ele tinha que inspecionar direitinho o corpo do cara, e depois que ele constatasse que realmente o cara estava livre daquela doença de pele, da lepra, então tinha algumas ofertas, né, que especificamente esse homem tinha que apresentar. Então é o que Jesus está dizendo, ó, vai lá, se mostra para o sacerdote, mostra que você está purificado, apresenta a tua oferta diante dele, e aí ele fala assim, conforme Moisés ordenou, como testemunho para eles. Acho isso muito interessante aqui, porque não obstante Jesus não tenha nunca, jamais falado nada contra a lei de Moisés, Jesus nunca disse de algo que devesse deixar de ser cumprido, né, pela lei de Moisés. Ao contrário, ele ratificou que ele mesmo tinha vindo para cumprir a lei. Mas fica subentendido aqui, meio que Jesus dizendo assim, olha, você nem precisava ir lá, porque quem está aqui é o Filho de Deus. Então, eu já estou te curando, já estou vendo você diante de mim, você já está prestando reverência, já está me agradecendo. Mas eu quero que você vá lá para você cumprir o ritual de agradecer a Deus, né, aquilo que foi feito,
principalmente para que eles saibam o que foi que aconteceu. Isso é interessante. E quando esse homem fosse lá, embora Jesus diga, não diga a ninguém, mas você pode ter certeza que do momento em que o sacerdote perguntasse como foi que isso aconteceu, isso desapareceu da noite para o dia, demorou muito tempo, o que o cara ia dizer? Ele ia mentir? Ele ia dizer, não, foi um cara que me curou. Um cara? Foi um homem chamado Jesus. Eu já sabia que ele curava, fui lá, pedi a ele, eu perguntei se ele queria me curar, ele disse que queria, e ele me disse, seja limpo, e eu fiquei limpo. Foi o que aconteceu. Então é isso que Jesus está dizendo aqui, né? Testemunhe para eles. Então perceba que, para você não ficar com a ideia errada, Jesus diz, não diga a ninguém, mas aqui ele está dizendo, testemunhe para eles. E testemunhar é falar, né? Então a ideia ele não devia falar com ninguém, ele devia falar com o sacerdote. Quem foi que curou ele? Jesus. Se esse homem tivesse feito isso, talvez ele tenha até feito, não sei se ele fez. A Bíblia não diz se ele fez ou não. Mas se todos os leprosos que Jesus curou tivessem ido para os sacerdotes para testemunhar, quem sabe o sacerdote até ia ficar pensando, rapaz, alguma coisa está acontecendo aí, né? Mas infelizmente a gente não vai ver essa atitude, né? Mas na frente a gente vai ver que o sacerdote, junto com os demais sacerdotes, porque existiam outros sacerdotes, e as autoridades, infelizmente, se colocaram contra Jesus, né? Eles não aceitaram Jesus, não creram em Jesus. Bom, aí ele saiu de lá, começou a contar para todo mundo, não obedeceu Jesus, divulgou o assunto, e aí começou a acontecer o quê? Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade, né? E perceba que aqui está sendo específico. Não podia entrar publicamente na cidade, não nas cidades ou em uma cidade, mas na cidade, ou seja, naquela cidade onde Jesus estava indo, ele não podia entrar mais, porque a aglomeração, né, não permitia, ia causar alvoroço, problemas. Então, Jesus tinha que fazer o quê? Jesus tinha que ficar fora da cidade, em lugares desertos. E isso acabou acontecendo mais vezes, né? Jesus não ensinava mais dentro das cidades, Jesus ensinava fora. Inclusive, a gente tem que levar em consideração aqui também a falta que pode ter feito para Jesus de ir na cidade e ensinar na sinagoga, que era uma coisa que Jesus também fazia, né? Mas não dava mais. Jesus agora tinha que ficar do lado de fora e as multidões tinham que ir até ele. Agora, um ponto interessante aqui é que, apesar dessa problemática, né, das multidões e de Jesus não conseguir entrar na cidade, no final das contas, isso não chegava a ser um problema para Jesus, porque o objetivo era esse mesmo, né? O objetivo era Jesus reunir o máximo de gente possível para ouvir ele falar. Então, se por um lado existia o revés dele não conseguir mais entrar na cidade, mas em compensação, a quantidade de gente que ouvia falar daquilo e ia até ele, né, nos lugares desertos, ou seja, fora das cidades, provavelmente era muito maior. E é o que a gente está vendo aqui, né? A fama dele se propagava, grandes multidões vinham até ele de todas as partes, para quê? Para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades, óbvio, né? Não apenas para ouvir, mas também para receber dele a cura. E, claro, não nada errado com isso, né? A gente só não pode achar que Jesus só serve para isso, né? Se a gente só for para Jesus para receber dele alguma coisa, a gente está perdendo o principal, né? É como se a gente estivesse pedindo a um milionário alguns centavos, enquanto ele pode dar para a gente $1 bilhão, né? Então, a coisa principal e mais importante que Jesus tem para nos oferecer, além da salvação, que é a principal, é aquilo que ele tem para nos ensinar como viver, né? É o que todo mundo quer. Eu quero saber como é que eu posso viver. Jesus ensina. Agora, se você vai até Jesus só para pedir coisa, para ser curado, para receber emprego, para consertar seu casamento, para tirar seu filho das drogas, você vai ganhar o benefício. Pode até ganhar o benefício, mas vai ser só isso. E um dia seu filho vai morrer, um dia sua mulher vai morrer, um dia o seu carro vai estragar, um dia você vai morrer e tudo vai ficar por aí. Então, não é a coisa mais importante, né? Mas não deixa de ser importante. E aí, no final das contas, o texto diz que Jesus se retirava, né? Depois disso, depois das multidões virem até ele, aquela aglomeração toda, ele se retirava para lugares mais desertos ainda para orar, né? Então, à medida que a fama de Jesus vai aumentando aqui, e a gente está acompanhando isso paulatinamente aqui no nosso estudo,
a gente percebe que Jesus vai meio que ficando sem tempo, né? Porque durante o dia ele tem que ficar viajando daqui para lá, visitando. Cada cidadezinha que ele se movimentava gastava 1 hora, 2 de viagem. E tinha que ensinar o povo. Vinha o povo para ser curado. Não é à toa que muitas vezes Jesus talvez deixasse até de almoçar, né? Por causa disso. Para poder dar tempo de fazer tudo. E aí aquele tempo que sobrava ali do dia, ou se não sobrasse da madrugada, Jesus ia orar, porque Jesus tinha que orar todo dia. E eu já falei isso aqui, vou repetir. Gente, se Jesus precisava orar todo dia, quem somos nós para não precisarmos? Se Jesus precisava da orientação do Pai para viver a vida dele, para cumprir o ministério dele, para saber o que ele tinha que fazer, quem somos nós para não fazer igual a ele, né? Então, perceba que Jesus precisava disso o tempo todo, porque Jesus era homem. Vou frisar isso aqui até o fim. Jesus era homem. Ah, mas Jesus é o Filho de Deus, né? Ele tem a divindade dentro de si. O seu espírito é divino, mas humanamente falando, Jesus era 100% homem. Alguém até perguntou aí num comentário no Facebook, será que Jesus sabia o que as pessoas pensavam porque ele mesmo tinha esse poder? Ou é porque Deus tinha dado esse poder a ele? Porque Deus tinha dado esse poder a ele. Ele nasceu como um homem normal, como eu e você. Ele não tinha poder de si mesmo. Ele precisou do Espírito Santo capacitar ele para que ele pudesse fazer o que ele fez, para ele poder conhecer o pensamento das pessoas, para ele poder curar, para ele poder ressuscitar, certo? Então, todos esses poderes, todas essas... vamos falar especificamente das coisas sobrenaturais que Jesus fazia, adivinha do Espírito Santo que estava nele, não dele mesmo. Então, por isso Jesus orava, porque ele precisava da orientação de Deus para todas as coisas. Então, isso é um dos maiores exemplos que Jesus deixa para a gente. Porque se ele precisava, cara, eu também preciso. Você também precisa, né? E é por isso que a gente tem que buscar Deus o tempo todo. Estar sempre em oração. Paulo fala, né? Orem sem cessar, sem parar. Porque oração é uma das coisas mais importantes da vida de um cristão. Obrigado pela tua presença aqui. A gente encerra aqui, né, nesse versículo. Se Deus quiser, na semana que vem teremos mais uma aula. Fica ligado aí, né, que a gente está fazendo o estudo em sequência. Se você está aqui assistindo no YouTube, ativa aí as notificações. Se você estiver no Facebook, pode fazer algum comentário aí, se você quiser, né? Acho que você já é notificado aí pelo fato de seguir a nossa página, né? O Caminho Bíblico, tá? Então agradeço por vocês estarem aqui. Até a próxima, que Deus abençoe e que a paz esteja com todos vocês.